é o mesmo Deus que permite José ser escravo na casa de Potifar, e depois de um tempo mostrando a sua qualidade, o seu serviço, ser levado a um escravo chefe dos outros, mas mesmo assim escravo, e depois uma mentira, porque na hora que parecia que estava tudo bem, aparece a mulher e fala uma mentira a respeito dele, e ele é levado à prisão, e agora ele está preso. Ele fala qual é o sonho daqueles dois outros homens que entram para dentro da cadeia, que é o copeiro e o padeiro, e fala: lembra de mim, e eles esquecem de José. O próprio Deus sabe disso, meus irmãos. Eles esquecem até o tempo certo que lembra, e José se levanta quando o faraó está tendo um sonho. José se levanta no momento certo, no momento que Deus quer levantar, porque a palavra de Deus fala que Deus levanta o pobre e coloca entre os poderosos. Deus tira a pessoa do lixo e coloca ela no luxo, lembrando aquele rapaz que veio aqui na igreja, que era mendigo. O Ed, exatamente, o próprio Deus sabe a hora de levantar a pessoa, mas a fidelidade sua tem que ser em todo o tempo. A sua fidelidade não tem que ser só quando Deus te levantou, está te abençoando, até naquele momento que não tem nada, Deus está com você. Então Deus está nisso. A Bíblia fala que Deus o prende com ferros, e José está lá. Deus pegou José e coloca ele nessa situação, para que Deus se cumpra a sua palavra. Então o próprio Deus está provando José. Agora observa, meus irmãos, Deus é bom, amém? Deus é bom. Vamos ver como José fica depois. O rei mandou soltá-lo, o governador dos povos o libertou, Faraó, fez dele senhor do seu palácio. Em outras traduções fala primeiro-ministro ou administrador, e governador de todo o seu patrimônio. Aqui fala assim: para dar ordens aos príncipes. Na minha tradução do lado de cá, para dar ordem aos oficiais. Olha que tremendo. E ensinar a sabedoria aos anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, ou Cã, que é essa região do Egito. Depois que José está lá, começa a ter fome, você conhece a história que está no livro de Gênesis. Aparecem os irmãos dele querendo trocar para comprar comida. José vê que é os seus irmãos, e depois de um período de lá e cá, a família toda de José vai morar no Egito. Jacó, seu pai, e todos os seus irmãos. E a Bíblia continua, olha o que a Bíblia continua falando. Então Israel entrou no Egito, versículo 23, versículo 24, Deus formou o seu povo, tornou o seu povo muito fecundo, e o fez mais poderoso do que seus inimigos. Para aqui, por enquanto, porque no 25 já muda tudo, mas ainda no 24, fala nessa tradução aqui, ó, o número de israelitas cresceu muito, enquanto estavam no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios, na terra governada pelo faraó. Em Canaã eles não cresciam, em Canaã eles não ficavam poderosos, mas no Egito, a Bíblia fala que os homens que nasciam e as mulheres que nasciam dos filhos dos hebreus eram muito mais saudáveis e fortes do que os filhos dos egípcios. Eles eram escravos, trabalhavam em trabalhos forçados, mas mesmo assim Deus os abençoava, e eles foram ficando fortes e número grande. Meu irmão, o número de hebreus só ia crescendo, e o povo prosperando no sentido assim, de saúde, de família, e só crescendo e crescendo. Aí Deus vai lá e muda o coração dos egípcios. Deus muda o coração dos egípcios. A própria palavra de Deus fala que lá no Novo Testamento, que Deus ele endurece o coração de Faraó. Mas Deus não endureceu o coração de Faraó à toa, não. Deus endureceu o coração de Faraó por causa da própria maldade que Faraó fazia. Mas acompanhe comigo o versículo 25.
mudou o coração deles, para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com engano. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem havia escolhido, e ambos executaram entre eles seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou trevas que escureceram a terra, mas eles se rebelaram diante da sua ordem. Transformou as águas em sangue, matando os peixes. A terra deles produziu rãs em grande quantidade, até nos aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas cobriram todo o território. Ele enviou granizo e fogo abrasador sobre a terra. Atingiu também as vinhas e os figueirais, destruiu as árvores da terra. Enviou gafanhotos e gafanhotos em enorme quantidade, e eles comeram toda a erva da terra e devoraram o fruto dos campos. Isso tudo Deus fazendo na terra de Cã, na terra do Egito. Versículo 36, também feriu todos os primogênitos da terra, as primícias de toda a força deles. Em 36, nessa tradução aqui fala assim: finalmente, por fim, a última praga, ele matou todos os filhos mais velhos das famílias egípcias, que eram a alegria e a força da nação. Sabe, quando você tem a parte mais forte, que poderia ser a mais produtiva, que está no melhor estado, todos morreram. Agora acompanhe aqui comigo, o 35, nós lemos isso, o 36, agora o 37, retirou os israelitas com prata e ouro, e não houve entre suas tribos quem tropeçasse. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque haviam ficado com medo deles. Deus estendeu uma nuvem para cobri-los à noite e de dia, e fogo para iluminá-los de noite. Pediram-lhe, e ele lhes enviou codorniz, e os saciou com o alimento do céu. Partiu a rocha, e dela brotaram águas, que correram como rio pelos lugares áridos. Porque se lembrou de quê? Da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Vocês lembram quando nós lemos lá que o homem é pó, e que o homem é tipo uma erva, tipo uma flor, que no instantinho acaba, mas que Deus, ele se lembra da aliança, e ele é fiel com o filho, e com o filho assim vai? Olha isso aqui, nós lemos lá, está vendo se cumprindo aqui? Olha Deus cumprindo aqui a aliança feita com Abraão. Quanto tempo já passou Abraão? Abraão já passou há muito tempo, mas Deus está aqui se lembrando, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Então diga comigo assim: Deus é fiel. Isso é muito importante, meu irmão, você saber que quando você confia em Deus, você está confiando em quem é fiel. Quando você confia em Deus, você está confiando em quem não vai mudar. A corda não vai partir do lado de Deus, Ele não vai mentir depois, Ele não vai desistir. Deus é fiel, amém? Eu coloco as minhas filhas nas mãos de Deus, eu coloco o meu casamento nas mãos de Deus, eu coloco tudo que eu amo nas mãos de Deus, amém? Porque Deus é fiel. Aí, amados, e retirou o seu povo com alegria, e seus escolhidos com cânticos de júbilo. Deu-lhes as terras das nações, e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos, para que guardassem seus preceitos e obedecessem às suas leis. Digam aleluia. Aqui no 44 está falando que Deus está dando o quê? Terra e fruto vai vir para eles. Nós lemos isso também, que Deus dá verdura ao homem e terra para plantar, que eu li naquela passagem aqui, 104:14, e eu quero ler nessa outra tradução. Digam amém. 104:14. É o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva, e dessa forma tira da terra o seu alimento. É Deus que deu terra para os judeus,
É Deus que deu terra para os hebreus produzirem. E nós lemos aqui no 104 uma palavra, um salmo, um cântico de Davi. E aqui no 105 Davi está lembrando do que Deus fez. No 104 Davi está falando de uma profecia, e no 105 Davi está mostrando que essa profecia se cumpriu. Olha que maravilha. Irmãos, quem sustenta então as pessoas? Deus. Quem dá terra para o homem produzir, ou lugar para ele trabalhar? É Deus. Quem faz com que todos os animais que existem na terra, como pássaros e podem se alimentar? É Deus. Então Deus tem todo o poder. Agora, é muito importante nós mantermos a nossa confiança nele, porque errar, podemos errar, mas aí voltamos para ele rapidamente. Meu Deus, eu pequei, meu Deus me perdoa, meu Deus, eu não posso me afastar do Senhor, meu Deus tem misericórdia, amém, 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 e se volta para ele porque ele é fiel, se volta para ele porque Deus é bom, se volta para ele porque Deus é amoroso. Meu irmão, eu fico pensando, quantas coisas no mundo tristes, quantas pessoas precisando de terra para trabalhar no mundo, quantas pessoas precisando de água, quantas pessoas precisando de alimento, quantas pessoas precisando que o seu filho esteja bem, e não tem nada disso acontecendo. Nações inteiras saindo de uma terra para outra, e ficando em campos de refugiados, debaixo de tendas, com alimento que é levado pelas Nações Unidas ou por outros povos. Pessoas que a sua criança ali agora não está tendo escola, que não tem ali um hospital, tem um médico para cuidar de 50 mil pessoas, e assim, é uma loucura. Tantos lugares aí, as pessoas passando por coisas mais... Mas será que Deus ele não olha isso? Olha, é as pessoas que não olham para Deus.